Qual a diferença entre externalidade positiva e externalidade negativa? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Estas são as minhas dicas de economia. Vamos lá? Aqueles que não são economistas devem estar se perguntando o que é externalidade. E aqueles que são economistas, mas são muito economicistas, também devem estar se perguntando o que é externalidade diante da atual crise sanitária em que vive a humanidade global. Externalidade, portanto, nada mais é do que um impacto, que pode ser positivo ou negativo, que um determinado agente econômico sofre decorrente das ações de outros agentes econômicos. Então, é algo que eu, como um agente econômico, posso sofrer, que decorre da ação de outros agentes econômicos. Portanto, são as ações externas ao agente econômico em questão. Na teoria econômica, a externalidade é vista em muitos manuais como uma falha do mercado, ou seja, é algo que o mercado o mercado não tem como natural. Portanto, é como se fosse uma poeira no funcionamento do mercado, é como se fosse um entrave ao funcionamento do mercado. E nesta perspectiva, portanto, as políticas governamentais, elas são fundamentais para reduzir as ineficiências que essas falhas produzem no mercado. E aqui apenas para recordar, como eu utilizei a expressão agentes econômicos, então é importante deixar claro para aqueles que não são economistas que, portanto, a externalidade ela pode atingir famílias e indivíduos, ela pode atingir as empresas e ela pode atingir os governos. Esses são os agentes econômicos que podem ser afetados pelas externalidades. Vejamos agora os dois tipos de externalidade. A externalidade positiva versus a externalidade negativa. Na externalidade negativa, o impacto prejudica o agente econômico, prejudica o bem-estar econômico de terceiros. Ou seja, a externalidade, neste caso, é um impacto negativo sobre um agente econômico decorrente das ações de outros agentes econômicos. E neste caso, o impacto ele se torna negativo porque o custo coletivo ele é maior que o custo privado. Então, um determinado agente econômico na sociedade realiza uma determinada ação que me prejudica do ponto de vista econômico, que prejudica o meu bem-estar econômico. Essa é a externalidade negativa, ou seja, um prejuízo que eu posso ter decorrente de uma ação que não é minha. Já a externalidade positiva é o contrário. É quando um agente econômico sofre um impacto que melhora o bem-estar econômico de terceiros. Então, é a externalidade em que o impacto positivo sobre um agente econômico o beneficia, mesmo que essas ações sejam feitas por agentes econômicos terceiros. E neste caso, o valor coletivo, portanto, é maior que o valor privado. E aí nós vamos ver que aí há um grande problema aqui, ou seja, a externalidade negativa produz um custo coletivo maior que um custo privado, o que significa que a sociedade se prejudica e que é preciso ter uma intervenção pública do governo para resolver esse impasse. E no caso da externalidade positiva, também, ou seja, nenhum agente privado vai gastar, vai, enfim, investir em algo ou fazer algo
que o valor para a sociedade, que o ganho da sociedade seja maior que o seu próprio ganho privado. E, mais uma vez, o governo precisa entrar para, enfim, mediar essa relação entre o ganho coletivo e o ganho privado, ou entre a perda coletiva e a perda privada. Vamos agora observar dois exemplos de externalidade negativa que vão ilustrar os argumentos que falamos anteriormente. No primeiro cenário, vamos supor lá um efeito adverso, que é o efeito sanitário, ou seja, que é o que estamos vivendo agora. Então, uma doença atinge a economia global, então um indivíduo em algum lugar na China, ao realizar uma determinada ação, enfim, detonou esse vírus na sociedade. Ele teve um custo privado para ele, mas veja, a ação dele produz um custo coletivo muito maior. Ou seja, essa doença global, portanto, vai prejudicar o emprego das famílias, o lucro das empresas e o funcionamento do próprio governo ou dos governos. Então veja, uma ação privada que gerou um custo para ele próprio ou uma instituição privada, uma empresa privada ou um mercado privado que fez isso e que, consequentemente, isso se derrama pela sociedade, ou seja, esse efeito ele atinge toda a sociedade, o bem-estar econômico de toda a sociedade é afetada e esse custo coletivo é infinitamente superior ao custo privado. Outra questão fundamental é observarmos aqui o segundo cenário, agora numa coisa mais local. Então eu tenho um efeito estrutural. Então imagine uma estrada rural em péssima condição de circulação. Então essa estrada onde transitam todas as pessoas tem um custo privado. Talvez, vamos lá, ou tem um custo para o Estado. A prefeitura não quer fazer essa estrada porque ela vai ter um custo de 1.000. Mas esse custo de 1.000 é infinitamente inferior ao custo coletivo da sociedade que transita naquela rodovia. Então, essa estrada, por exemplo, de péssima condição, vai gerar um custo para a manutenção do carro das famílias, vai gerar uma dificuldade no escoamento da produção rural, portanto, vai atingir as empresas rurais e vai dificultar a própria ação pública do governo. Então, aquele custo privado ou o custo da prefeitura de construir, de melhorar a rodovia é infinitamente inferior ao custo coletivo que a sociedade tem, o desgaste coletivo que ela tem ao transitar nessa rodovia. Então, isso é externalidade negativa, ou seja, fenômenos que são diferentes, que são externos ao agente econômico, que muitas vezes podem ser, inclusive, fenômenos não econômicos, como um caso de uma doença, mas que atingem o bem-estar econômico daqueles que não realizaram a ação e no somatório da sociedade esse custo ele é muito maior que o custo privado, que o custo individual de quem talvez teria que ter cuidado ou que teria que investir. E como seria agora a externalidade positiva? Vamos fazer uma relação com os dois exemplos utilizados anteriormente. Agora imagine que no primeiro cenário benéfico, com externalidade positiva, nós tenhamos o avanço do efeito científico, ou seja, cientistas encontram uma vacina para determinada doença. Ou seja, essa descoberta privada vai ter um valor menor do que o seu valor coletivo. Ou seja, a coletividade terá um benefício muito maior do ponto de vista econômico do que aquele valor privado de quem realizou, por exemplo, a descoberta. Então veja, uma vacina global pode beneficiar a saúde de uma família, pode beneficiar o funcionamento das empresas e pode beneficiar a política pública de saúde coletiva do governo, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo agora, ou seja, a descoberta de uma vacina vai gerar um retorno coletivo muito maior do que o retorno privado. E por isso talvez seja tão difícil que vacinas
que tratamentos sejam, na sua grande maioria, descobertos por laboratórios privados. Porque quando existe um grande interesse coletivo, como é agora no caso da Covid-19, quem vai encontrar o tratamento vai ter um ganho, o valor privado, muito maior do que o valor coletivo. Ou seja, essa descoberta vai fazer com que a sociedade global volte a funcionar e volte a ter o seu bem-estar econômico como tinha talvez anteriormente ou talvez de outra maneira. Então isso mostra o que é uma externalidade positiva, ou seja, um avanço científico que faz com que a minha saúde se fortaleça e, consequentemente, eu possa trabalhar mais. Ou uma empresa ou o governo, esse fenômeno acontece de naturezas similares, de formas similares. O segundo cenário benéfico também seria o de um efeito estrutural. Então imagine lá aquela estrada rural horrorosa, de barro, de lama, com péssimas condições. Agora essa estrada ela é asfaltada. Você acha que algum, digamos, fazendeiro asfaltaria de maneira privada, pagando os custos dessa estrada a ele, do bolso dele? Claro que não. Por quê? Porque, mais uma vez, o valor privado para ele vai ser muito menor que o valor coletivo. Ou seja, se eu asfalto a estrada que passa em frente à minha fazenda, eu não vou beneficiar só a mim, vou beneficiar a todos que me cercam. E esse custo e esse valor para os que me cercam é maior do que o valor privado que eu tenho. Portanto, neste exemplo também, quem vai ter que realizar intervenções dessa natureza para equalizar essa externalidade positiva também é é a prefeitura, é o Estado, é o governo federal, ou seja, é o agente público que vai tentar equalizar esse custo para que o valor privado torne-se o mais próximo possível do valor coletivo. Caso contrário, ninguém terá o interesse de fazer. E quando você tem, portanto, uma estrada em boa condição, e você imagine que você tem uma propriedade ali, a Casa Branca, você tem o seguinte, então uma estrada em boa condição reduz os custos de transporte de uma família, então a manutenção do carro vai diminuir, porque o carro vai quebrar menos, vai sujar menos, facilita o escoamento da produção rural, então agora o caminhão ele vai poder transitar com a mercadoria com muito mais segurança e muito mais rapidez, e inclusive vai favorecer as ações públicas do governo, né? Imagine que o governo também tem um custo alto quando ele tem que, por exemplo, transportar alunos por uma estrada rural que danifica o ônibus, que consome mais combustível, que suja, enfim, tem uma série de questões que também prejudicam o Estado e quando as coisas melhoram, também beneficiam as ações públicas do governo. Então, tanto na externalidade positiva como na externalidade negativa, a intermediação, né, a mediação, a gestão, a governança passa por políticas governamentais, passa pela ação do governo. Por quê? Porque há um conflito nas duas situações entre quem fica se o custo vai ser privado e o benefício privado, ou se o custo vai ser coletivo ou o benefício vai ser coletivo. E para equalizar essa balança, os agentes públicos, né, as instituições públicas precisam interferir para que essa falha de mercado entre aspas, ela diminua, dando, portanto, um resultado de um mercado mais puro, como imagina a teoria econômica. É isso. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações e fique por dentro do nosso conteúdo exclusivo de economia, finanças e negócios. Muito obrigado e até a próxima.